Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Valdiane, pode me chamar de Val. E depois de muito tempo eu voltei aqui para fazer vídeo, que antes que eu não tava fazendo, né? Eu sou assim mesmo, eu boto uma coisa na minha cabeça, aí eu faço, aí não sei porque depois eu paro, eu tenho que parar com isso e continuar fazendo, mas enfim. Hoje eu resolvi fazer um vídeo falando sobre um livro que eu li. Primeira vez que eu faço isso. Então, desculpe se eu falar alguma coisa errada. Mas enfim. O livro que eu li é O Monge e o Executivo, uma história sobre a essência da liderança. Esse aqui. Quero fazer esse vídeo porque vou explicar primeiro. É, eu sigo uma pessoa no YouTube e ela fala muito sobre a vida dela em si, fala sobre os livros que ela lê para estudos, e eu queria fazer um pouquinho disso também, falar um pouco dos livros que eu li em relação aos estudos. Que é a minha meta, que é começar a ler livro para estudar mesmo, não esses livros aí de ficção que eu fico lendo, de romance, essas coisas, ler livro realmente para estudar. E esse foi o primeiro livro que eu li realmente para estudo, para aprender um pouco mais sobre liderança, porque o meu foco hoje é no futuro eu me tornar uma líder que seja inspiração para os seus liderados. Espero que você tenha entendido o que eu quis dizer. Mas enfim, aí, por conta disso, eu quero começar a estudar muito em relação à liderança. E esse foi o primeiro livro que eu li, o primeiro de muitos, eu espero. E eu consegui ler ele, demorou um pouquinho, não vou mentir, porque eu tô querendo também parar de ficar nas redes sociais e tal, mas eu ainda não consegui isso. O meu foco é um dia eu conseguir parar realmente só para focar nos meus estudos, ficar estudando e não ficar mexendo nas redes sociais, porque isso acaba me ajudando na procrastinação e eu vejo isso. Talvez você também esteja passando por isso. Eu tô na meta para conseguir me desintoxicar dessas redes sociais. Então, continuando, eu li esse livro, demorei um pouco, apesar dele ser pequeno, acho que tem 140 páginas, uma coisa assim. Deixa eu ver, só para confirmar. É, 139, mas tem um finalzinho aqui que ele fala de alguns livros, que é como se fosse dicas para ler mais livros. Enfim, vou começar falando sobre o livro, e aí deixa eu só abrir aqui o celular, porque eu fiz um roteiro, para eu não me perder. Já era pra ter deixado aberto, mas enfim. Aí eu fiz como se fosse uma resenha mesmo, que é o intuito do vídeo, fazer como se fosse uma resenha. Consegui abrir. Enfim, vou começar falando sobre a história do livro, que ele narra. Esse livro é bem legal, eu acho que foi por isso que eu consegui terminar de ler ele, porque o autor, ele seguiu por um viés no qual ele criou uma história fictícia para falar sobre a liderança, a essência da liderança. E aí, nessa história, ele narra a vida do John Daly, que é um executivo de sucesso que enfrenta uma crise de gestão na empresa em que ele trabalha. E aí, ele é gerente nessa empresa é uma fábrica de vidro, se não me engano. E ele também está enfrentando uma crise no seu casamento, no qual ele é casado com a Rangel. Talvez eu esteja falando pronunciando errado, mas é Rangel, não sei. Enfim. E aí ela é psicóloga e ele tem 2 filhos com ela. E ele tá passando por uma crise no casamento, tá tendo essas dificuldades, esses obstáculos na vida dele, e ele tá tentando entender por que ele tá passando por isso. O que é que ele tá fazendo de errado pra estar passando por isso. E aí, após isso, ele decide ouvir sua esposa e um pastor local que fala pra ele ir em um mosteiro, que nesse mosteiro ele vai conseguir esparecer e colocar em ordem a vida dele.
Aí ele decide ouvir a esposa dele, esse pastor da igreja que ele frequenta. Ele vai até esse mosteiro e aí ele conhece o Simeão. Simeão é um monge que fica lá nesse mosteiro e, na verdade, o nome dele é Leonard Hofmann e ele é um ex-empresário de sucesso. Esse Simeão, que eu acho bem interessante, é que eu não quero dar spoiler, enfim. Eu não vou falar sobre isso, para não dar muito spoiler. Mas esse Simeão, ele dá um curso nesse mosteiro sobre liderança. E aí ele dá sobre as virtudes que um líder precisa ter. Ele vira mentor do John e de um grupo, no qual é formado por uma treinadora de beisebol, uma enfermeira, uma diretora de uma escola pública, um pastor e um sargento do exército. Esse personagem que é o sargento do exército, para mim, foi um personagem bem estratégico do autor, porque ele é aquela pessoa que discorda de tudo. Então, tudo que Simeão vai refletindo, ensinando a eles, passando para eles, esse sargento discorda, eles discordam de tudo. Inclusive, teve algumas partes da história que eu fiquei também com raiva dele. Porque quando você vê uma pessoa que fica discordando de tudo, você fica, meu Deus. Você fica, ai meu Deus, como é que essa pessoa discorda de tudo? Não está, parece que não está escutando o que está sendo passado. Mas isso também é muito importante, porque com essa discordância que ele traz, ele também ajuda as pessoas daquele grupo a refletir muito mais sobre os ensinamentos de Simeão. Uma das coisas que eu achei muito interessante é que o grupo não fica engessado só ouvindo o que Simeão está trazendo. Não, eles trazem também o que eles viveram, as experiências deles, e também trazem coisas de autores que eles leram, e aí eles vão falando frase, colocando também durante a reunião. E eu achei isso muito interessante. Se tornou um grupo bem participativo. Inclusive, o Shazento também traz algumas experiências dele também. E para mim isso também foi interessante. E aí eu acabei também relacionando com a minha vida pessoal, que eu participei de um grupo de um curso, né, sobre a doutrina que eu sigo, que é o Espiritismo, e aí falava sobre o Espiritismo, e tinha uma pessoa específica nesse grupo que acabava discordando de tudo que o professor falava. E aí tem horas que a gente fica retada, né, com a situação, mas depois você fica pensando, poxa, se essa pessoa não discordasse, a gente não ia chegar a refletir sobre tal ponto. Então, às vezes, é bom sim discordar e você também aprende a ouvir a outra pessoa, a ouvir o como que ela pensa, né? Ouvir a opinião dela, que também é muito bom. Enfim. Aí, deixa eu ir agora para outra parte. Deixa eu ver o que tem no roteiro. Agora eu vou falar sobre algumas coisas que me chamaram a atenção na história. A primeira coisa que me chamou a atenção é quando ele fala sobre o velho e o novo paradigma organizacional. E aí ele bota aquela hierarquia, né, de como é a organização, com cada componente dela. E o que eu achei interessante é que no velho paradigma ele não coloca o cliente, ele coloca o cliente fora da hierarquia, da pirâmide, né? E aí ele coloca embaixo o inimigo, porque a gente quem estudou um pouco disso sabe que as organizações antigamente não olhavam muito para o cliente em si. E hoje a gente vê diferente. E é exatamente isso que ele coloca no livro. Ele pega a pirâmide e inverte ela, colocando o cliente no topo. E aí a gente vê que realmente é o que acontece atualmente. A gente vê um olhar mais para o cliente nas organizações, inclusive a gente tem até áreas como a experiência do cliente que escuta o cliente, faz pesquisa com eles para realmente entender eles e entregar o que eles necessitam. E eu achei isso muito interessante. Acho que para quem está estudando um pouco sobre isso, vai gostar disso. Deixa eu ver mais o que me chama a atenção. Assim, tem uma frase de Simeão
do livro, que ele fala assim: o líder ele deve estar sempre mais preocupado com as necessidades do que com a vontade. E aí, no caso das vontades dos liderados por ele. E aí ele fala sobre a necessidades humanas, a hierarquia de necessidades humanas de Maslow. Quem estuda gestão de pessoa, eu acho que o marketing também acaba pegando um pouco disso, vai entender do que eu estou falando, dessa hierarquia. E aí, na hierarquia, tem as necessidades humanas. Ele coloca no topo autorrealização, depois autoestima, pertencimento e amor, segurança e proteção, e por último vem a comida, água e moradia. E aí, quando a gente vai para a parte de pertencimento, né, que é quando ele fala sobre essa hierarquia, tem uma personagem que fala sobre o sentimento de pertencimento que os colaboradores precisam ter pela empresa, né? Eles têm que se sentir pertencendo àquele grupo, àquele time, àquela empresa. E é algo que a gente também vê em uma organização. A gente precisa ver isso, né, em uma organização. Deixa eu ver. Assim, essa parte aqui é boa, pessoal. A parte que eu mais gostei é que, como é um livro que fala sobre liderança, administração, a gente não pensa que ele vai do nada falar sobre Jesus. E ele fala. E é essa parte que eu achei maioral, que ele coloca Jesus Cristo como o maior líder que a humanidade já teve. E para mim ali foi perfeito. Perfeito demais isso. E aí ele até reflete sobre uma frase de Jesus que tem: quem quiser ser líder deve ser primeiro servidor. Se você quiser liderar, deve servir. E aí vem a parte que ele reflete sobre o fato dos líderes precisa servir para conseguir ser líder. E é uma coisa que eu não tinha pensado nisso, porque para mim quem deveria estar ali servindo era quem estava embaixo, né? Quem está sendo liderado pelo líder. Eu nunca pensei como líder, como alguém que precisasse também servir aqueles que ele está liderando. E eu achei isso magnífico. Enfim, além de falar de Jesus também, né? Outra coisa que ele fala muito é sobre amor. E aí ele coloca em iguais a liderança e o amor. Que no caso o amor não é o sentimento em si, é o comportamento e a escolha. E aí ele fala sobre a tradução no Velho Testamento de amor, que é a palavra HP, que aí ele fala que no Novo Testamento traduziu para caridade. E aí me fez lembrar, né, obviamente, da doutrina que eu sigo, que é que é a doutrina que eu sigo, que é o Espiritismo, que fala muito sobre a caridade. Aí a gente tem a famosa frase, né? Fora da caridade não há salvação. E aí foi uma das coisas que eu gostei, porque me fez ter referência por essa doutrina que eu sigo. Enfim. Ele fala também sobre o que Jesus falou sobre amar os outros, e aí é um ponto muito interessante, porque ele não fala em relação a sentimentos, mas a comportamento. E aí ele dá o exemplo de que um pai, por exemplo, ele sempre vai querer que os filhos, mesmo que os filhos, não espere que os filhos se dão bem uns com os outros, ele espera que eles se tratem com respeito. E aí ele fala sobre a regra de ouro, que seria: devo me comportar em relação aos meus liderados exatamente como eu gostaria de ser tratado. E eu achei muito interessante isso, porque quando a gente fala de amor, a gente leva muito para a parte sentimental, a gente não leva muito para a parte de comportamento, de você se colocar no lugar do outro e se comportar. E para mim essa parte foi muito interessante. Enfim, e é isso. Aí eu termino aqui a minha resenha, mini resenha, né? Porque eu não queria ser tão grande assim na resenha. Quis fazer algo pequeno, porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. E eu fiquei meio assim de falar alguma besteira. Eu espero que eu consiga estudar mais sobre liderança. Esse é o primeiro livro, como eu falei.
E aí eu já tenho o segundo que eu vou começar a ler. O segundo livro é esse daqui. De Volta ao Mosteiro, o monge e o executivo falando de liderança e trabalho em equipe. Eu vou começar a ler esse. E aí eu trago mais coisa para vocês sobre esse livro daqui. Trago outra resenha, talvez um pouco maior. Eu pretendo estudar mais. Ah, e outra coisa muito legal que eu nunca fiz e eu comecei a fazer, que é fazer anotações. Eu nunca fiz isso e eu fiz e aí eu gostei de fazer isso, que a gente acaba lembrando, né, do que a gente mais gostou no livro. E aí aqui tem até a pirâmide que eu falei em relação ao velho paradigma e o novo paradigma, não sei se dá pra ver aqui, que ele investe e aí tem o cliente em cima. Enfim, tem a hierarquia de necessidade de Maslow. Cadê? Aqui. E deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu queria terminar falando uma frase que eu escrevi aqui. Eu anotei porque eu amei essa frase. Que na verdade não é do livro. Uma das participantes do grupo, ela traz essa frase de um autor que ela leu. E aí, assim, pensamento torna-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos tornam-se caráter, e nosso caráter se torna-se nosso destino. E aí, deixa essa reflexão pra gente pensar, né, como o nosso comportamento pode conseguir transformar não só a gente, mas como as outras pessoas nos veem. E eu acho que esse livro, ele serve não só para quem tá com foco em relação à liderança, mas para qualquer pessoa, porque a gente consegue melhorar a forma como a gente enxerga as outras pessoas e até começa a se colocar no lugar das outras pessoas, não é mesmo? Que é muito importante não só fazer isso, não só como um líder, mas como qualquer pessoa, qualquer situação que a gente tiver também, né? E é isso. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Espero ter feito sentido em algum momento para quem está assistindo. Espero voltar com mais um vídeo em relação ao segundo livro. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau.